trabalhava na Rádio Globo, nós tínhamos um programa lá que era apresentado pelo Paulo Lopes, que era um debate, onde eram pessoas, muitos políticos, artistas, gente famosa participava desse debate. Eu comecei a participar. Como eu trabalhava na própria rádio, né, na Globo, era uma audiência muito grande, eu me destaquei, eu me destacava no debate pelas opiniões que eu dava. Daí eu fui convidado pelo governador Fleury, na época era governador, para ser candidato a vereador. Nós tínhamos um governo, o PMDB tinha um governo, e foi montada uma chapa muito forte. Eu fui convidado para ser vereador, né? Eu nunca tinha pensado em... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de fevereiro de 2024, são 9 horas e 30 minutos. E com 45 pedidos de CPIs na fila, vereadores de São Paulo insistem em investigar o padre Júlio Lancelotti. E de onde veio tudo isso? O blog da Cidadania está começando a deslindar a origem dos ataques ao padre Júlio Lancelotti, que em última análise visam ajudar o prefeito de São Paulo a desmoralizar a chapa de Guilherme Boulos e Marta Suplicy pela prefeitura de São Paulo neste ano. Matéria do portal Metrópolis mostra muito bem como está sendo armado um plano muito revoltante que se vale de mentira, calúnia e uma conspiração, uma teia de conspiração enorme e impressionante que envolve até ramo da Igreja Católica. Vereadores mudam de foco 3 vezes e mantém Padre Júlio na mira da CPI. A parte que interessa é sobre novas denúncias da revista Oeste, ligado ao agronegócio, ligado ao bolsonarismo, que é ligado ao prefeito de São Paulo, que vai dar inclusive o vice para o atual prefeito de São Paulo na campanha pela reeleição. Nesta semana, quando os vereadores teriam de decidir se a CPI das ONGs seria aberta ou não, a Arquidiocese de São Paulo divulgou uma nota dizendo que outra suspeita havia sido levantada contra o padre Júlio e estava sob análise. Trata-se de uma acusação feita por um jornalista de 48 anos em entrevista à revista Oeste, publicada agora nos últimos dias. De acordo com a reportagem, o jornalista Cristiano Gomes afirma ter sido assediado pelo padre Júlio em 12 de maio de 1987, quando tinha 11 anos de idade. Se isso fosse verdade, esse homem ficou basicamente, minha amiga, meu amigo, quase meio século aí, calado, sem dizer nada. E de repente, na véspera da eleição aqui no município de São Paulo, pela eleição para a prefeitura de São Paulo, o sujeito resolve vir com essa história. Ele afirmou para a revista do Agro que teve o corpo pressionado contra o do padre. O denunciante publicou esse relato no Facebook e a Arquidiocese informou na nota que a abertura da investigação era um procedimento de praxe. Não é bem assim. Na verdade, há o envolvimento da extrema-direita do Vaticano nesse caso, e isso está bem explicado em vídeo publicado ontem pela manhã no Primeiras Notícias do último dia 6 de janeiro, vale a pena você assistir. Embora a novidade tenha dado combustível para manter a ofensiva da Câmara contra o padre, os vereadores avaliaram que seria necessário um novo acerto formal. A oposição da Câmara argumentou que se o Legislativo tem a atribuição de investigar a possível máfia da miséria, o mesmo não poderia ser dito para um caso de suposto abuso sexual. Na verdade, uma CPI não é para investigar casos específicos, casos policiais, e sim para investigar casos políticos, esquemas de corrupção envolvendo políticos, etc. Milton Leite, presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, porém,
apresentou uma tese que permite que uma CPI com essa finalidade fosse adiante. E agora o que se descobre é uma ligação interposta desse denunciante da Revista Oeste com o presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo e com o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, que está atacando o Padre Júlio sem parar. Começamos pela Revista Oeste. No último dia 30 de janeiro, a Revista Oeste publicou uma matéria dizendo que homem afirma ter sido assediado sexualmente por Júlio Lancelotti quando criança. Trata-se desse sujeito aqui, jornalista Cristiano Gomes, hoje com 48 anos. Relata que foi alvo do religioso em 1987. Nós estamos falando aí de mais de 40, cerca de 40 anos atrás, não é? E aqui, então, a gente vê que essa denúncia cooptou a Arquidiocese de São Paulo, que quer ouvir o ex-coroinha que diz ter assediado sexualmente por Júlio Lancelotti. E quem é esse sujeito? Está aqui o perfil dele no Facebook, não é? Cristiano Gomes. Aí ele faz publicações furiosas contra o Padre Júlio, uma atrás da outra. Ele chama o Padre Júlio de Podre Júlio e imagine só, aqui ele tem uma incontável lista de ataques ao Padre Júlio. Só que voltando um pouco no tempo, a gente encontra uma postagem dele fazendo apologia ao vereador Nelo Rodolfo. Nelo Rodolfo desejou feliz aniversário para ele, não é? Nelo Rodolfo, que é um político bastante conhecido. Nelo Rodolfo, ele já foi vereador pelo PSD de São Paulo e é ligado a Milton Leite. Veja, esse é o site da Câmara Municipal, está aqui. Atenção, este vereador está licenciado ou pertence à legislatura anterior. Então aqui o Nelo Rodolfo. Nelo Rodolfo tinha aqui endereço para correspondência na Câmara, tudo. E ele assinou uma homenagem a favor da rota, não é? Claques a favor e contra a tropa de elite da PM Paulista tomaram a casa. Projeto do vereador Coronel Telhada, bem conhecido de todos, teve 15 votos contrários. E aqui, a favor, não é, da rota, aqui o Nelo Rodolfo, que votou a favor, 37 votos, um deles foi do Nelo Rodolfo, que é ligado a Milton Leite. Veja só que a Câmara vai analisar a instalação da CPI das ONGs depois do Carnaval, né? Após a fala de Rubinho pedindo a instalação da CPI, o presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite, se posicionou sobre os fatos apresentados. Ele considerou as acusações gravíssimas e afirmou que encaminhou as denúncias para o Ministério Público. Também estamos enviando a Roma, e tudo que chegar eu dou provimento. Apesar de entender que as acusações são graves, Milton exigiu cautela e prudência, tal, mas diz que abre a CPI se a maioria quiser que abra, uma CPI que não poderia ser aberta, até porque tem muitas outras na frente. O presidente da Câmara, Milton Leite, admite que pode ser vice de Nunes, não é? Esse é o Milton Leite que está tendendo a abrir uma CPI para fazer um trabalho policial. Essa suposta investigação contra o Padre Júlio, ela tem um objetivo muito claro de atingir Guilherme Boulos e Marta Suplicy. A chapa dos dois é uma estratégia, e a Revista Oeste, a gente sabe, é uma revista extremamente bolsonarista que está bancando tudo isso. Então aí a gente se surpreende, inclusive com a Igreja Católica, que está viabilizando tudo isso pelo braço de alguém, de um
de uma pessoa, um vigário chamado Camilo, que ele assina a nota da Arquidiocese de São Paulo dizendo que vai investigar o Padre Júlio por uma denúncia de alguém, minha amiga, meu amigo, desse indivíduo aqui, dessa que você acaba de ver. Esse indivíduo, ele fez uma denúncia contra o Padre Júlio de algo que teria acontecido em 1987. 1987, nós estamos falando aí de cerca de 40 anos atrás, não é? E quase 40 anos atrás. E esse homem não apresentou um documento, não apresentou um vídeo, não apresentou uma prova. Está se criando uma CPI por conta de uma denúncia sem prova alguma. Ainda fizeram uma denúncia falsa contra o Padre Júlio algumas semanas atrás, com um vídeo que uma perícia séria disse que era fajuto, não é? Teve uma perícia fajuta feita, depois perícias sérias mostraram que o vídeo era fajuto, e aí a CPI morreu. E agora ela está sendo ressuscitada sem nada, absolutamente nada, só com base na palavra desse sujeito que é ligado a políticos da Câmara Municipal de São Paulo, que vai fazer essa CPI. Então, minha amiga, meu amigo, está aqui a linha de investigação, e eu peço aos amigos do PT ligados ao Padre Júlio, aos amigos das organizações não governamentais, a todos aqueles que conhecem a obra do Padre Júlio, que sigam essa linha de investigação. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.